Bom, bom dia a todos. Parabéns pelo evento, Merula. Eu já tinha visto um evento parecido em Buenos Aires, em que eu tive o prazer também de receber um quadro desse, provavelmente devo receber depois também. Mas estou bastante curioso para ver meu quadro. Mas eu venho para cá para falar dentro do meu país agora sobre a parte da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados. Eu sou hematologista, hemoterapeuta também, e vinha da gerência da Coordenação de Sangue de Santa Catarina, e fui convidado pela Hemorrede Nacional. A gente fez um trabalho muito interessante em Santa Catarina. Hoje o estado todo é certificado, é uma rede, a maior rede, não temos bancos de sangue privados, todos os bancos de sangue são públicos, e é certificado. E por conta disso eu fui convidado a ser coordenador de sangue. Bom, a Política Nacional de Sangue foi um dos maiores avanços da medicina pública no Brasil. E começou com a própria Constituição Federal, que no parágrafo 4º do artigo 199 coloca que sangue e tecidos não são mais passíveis de comercialização no Brasil. E por conta disso, esse item da Constituição Federal ele foi normatizado em 2001 pela Lei 10.205. A Lei 10.205 é essa que definiu, que regulamenta e que cria o Sistema Nacional de Sangue. Essa lei foi apresentada no Congresso Nacional pelo Dr. Sérgio Arouca, que se chama Lei Betinho, na realidade por causa da questão hemofílica e a tragédia que a gente viveu na década de 80 com a mortandade de um percentual muito elevado dos hemofílicos. E os... para lá, tá. Tá ok. Então, essa lei cria o Sistema Nacional de Sangue, que tem por finalidade implantar a Política Nacional de Sangue e Hemoderivados, garantir a autossuficiência do país em hemocomponentes e hemoderivados e harmonizar as ações de poder nos todos os níveis de poder, né? Tanto no nível federal, estadual e municipal. O Sinazam ele é formado por 3 atores. Na realidade, o governo, através do Ministério da Saúde, os hemocentros que produzem os hemocomponentes e as empresas produtoras de hemoderivados, no caso, em nível federal, a Hemobras, e aqui em São Paulo nós temos o Butantan, que surge também como uma fábrica de hemoderivados. E temos como órgãos de apoio ao Sinazam a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e os laboratórios de referência de controle de qualidade do sangue. A coordenação do sangue ela está ligada à Secretaria de Assistência à Saúde, dentro do Ministério da Saúde, e ela é formada por uma Câmara Técnica Nacional, formada pelos principais experts da hemoterapia no Brasil, e ela coordena o Sistema Nacional de Sangue, como eu coloquei para vocês. Basicamente, isso. A rede nacional ela é formada por 29 hemocentros coordenadores, 66 hemocentros regionais, 300 núcleos de hemoterapia, unidades de coleta e transfusão, unidades de coleta, central de triagem de laboratorial de doadores, tanto de sorologia como imunohematologia, e as agências transfusionais, que são o maior número de estabelecimento. A coleta de sangue no Brasil é na ordem de 3.660.000 bolsas de sangue por ano. Mais ou menos 1,5% da população brasileira é doadora de sangue. Desse quantitativo de sangue, 2.270.000, ou 66% desse sangue é colhido por estabelecimentos estatais de sangue, por bancos de sangue estatais. E 30% são colhidos pelo setor privado, contratado, complementar ao SUS, para atendimento das demandas do SUS. Bom, quando nós assumimos a coordenação em 2008, nós fizemos uma reunião com todos os diretores de hemocentro, porque a hemoterapia teve uma história de um crescimento muito grande, muito rápido durante a década de 90, e principalmente nos primeiros anos da década do ano 2000, e
Com a saída do sangue da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nós tivemos alguns problemas da incorporação da política novamente ao Ministério da Saúde. E isso trouxe alguma dificuldade que a gente tentou ir para o enfrentamento. Em 2008, nós fizemos uma reunião com a Hemorrede Nacional e definimos mais ou menos o que a gente queria fazer. E daí foi definido uma visão de futuro, que vai até 2015, com a missão de desenvolver políticas que promovam acesso à população à atenção hematológica e hemoterápica de qualidade, que é o que está sendo discutido aqui também, e com os valores de atuarmos com uma transparência ética, com valorização à vida e sermos comprometidos com a excelência e com a atualização do conhecimento. A coordenação é certificada ISO 9000, fomos certificados o ano passado. Temos um processo de trabalho em que a gente atende, a gente conhece os requisitos das pessoas interessadas no nosso trabalho, temos o nosso processo e avaliamos a nossa saída. Basicamente, trabalhamos com 3 grandes negócios. Os nossos negócios é a gestão da qualidade, que foi pactuada nessa reunião de diretores de Hemocentro, a gestão da informação e a gestão financeira, já que o fomento aos estabelecimentos públicos e equipamentos é feito e financiado praticamente totalmente com dinheiro federal. Tem que voltar um. O trabalho que nós fizemos com relação à qualificação da Hemorrede, esse é um slide um pouco complicado e à distância vocês não vão entender, mas eu vou mostrar para vocês. Nós criamos um grupo de 30 experts, fomos visitar todos os estados e todos os hemocentros coordenadores num trabalho de avaliação de qualidade, de promoção de qualidade. E a gente tinha um nível de conformidade muito baixo em 2008. Foi feito um trabalho de coaching em que a gente deslocou uma equipe de pessoas para esses centros de Campinas, de Ribeirão Preto, aqui de São Paulo, de Santa Catarina, de Pernambuco. Nós deslocamos para ajudar essas pessoas a chegar a um nível de qualidade. E com isso a gente teve um aumento muito grande do nível de qualidade na reavaliação e uma diminuição bastante grande das não conformidades ou melhoria das boas práticas de sangue. É que ele é um pouquinho retardado, né? Bom, com relação à gestão da informação, é outro ponto crítico com relação à gestão. Não existe gestão sem informação, sem saber o que você tem, o que você está conseguindo e o que você pretende fazer, e checar a eficácia e eficiência das estratégias que você está colocando. Inicialmente, nós já temos uma criação de uma base de dados bastante robusta para os pacientes com coagulopatia, que é um dos negócios que nós temos, e nós estamos pensando em criar para os pacientes com hemoglobinopatia. Só que o quantitativo de pacientes com hemoglobinopatia, não os pacientes portadores só de talassemia, que não são muitos no Brasil, mas quando a gente pensa em doença falciforme, que é um número bastante maior, e que hoje ainda é o maior negócio, e a gente está transformando isso também num negócio envolvendo a talassemia, é muito complicado, haja vista a estruturação e a municipalização do SUS. Mas, de qualquer maneira, nós estamos criando uma base de dados a portadores de doenças hematológicas, no caso, hemoglobinopatia, que iniciaria, e já tenho recursos para isso, os recursos já estão alocados na Universidade de Minas Gerais. Nós criaríamos um portal para pacientes de hemoglobinopatia, tipo um SAC, um serviço de atendimento ao cliente, e com isso a gente começaria a criar um cadastro dessas pessoas. E também esse portal teria, junto com a Abrasta ou em associação, a gente não viu como vamos fazer isso ainda, nós vamos criar um portal de informação sobre as doenças que envolvem alterações genéticas de hemoglobina. E provavelmente vamos evoluir para um sistema de informação que contenha o prontuário médico da web, na lógica do WebTal. É o programa que já funciona em nível internacional, mas que, pela própria legislação brasileira, essa base de dados, ela, como envolve pacientes e questões bioéticas, ela tem que ficar sob a governança do governo federal. Bom,
Isso. Bom, o que nós temos hoje, funcionando numa velocidade bastante grande, com nível de qualidade bastante significativo, é a política de atenção integral às pessoas com doença falciforme, e que, basicamente, o modelo da talassemia vai seguir esse modelo da doença falciforme em termos de abrangência, né? Construindo uma rede de assistência, de articulação da atenção primária com a atenção e a média complexidade. O Brasil hoje tem um estrangulamento ainda grande, e isso é histórico dentro do SUS, da média e alta complexidade, e eu conversava sobre isso com a Merula, com relação à densitometria óssea, a ressonância nuclear magnética e a avaliação cardiológica, ecocardiograma, e a parte endocrinológica, que nós temos dificuldade, mas a gente está avançando de uma maneira bastante intensa. Haja vista que o Brasil, apesar de ter crescido economicamente muito nos últimos anos, ainda nós temos grandes dificuldades com relação ao financiamento da saúde. E o processo de pactuação de responsabilidade entre a sociedade e os níveis das 3 gestões do SUS. Aqui é o programa de doença falciforme, né? As integrações, isso mais ou menos seguiria o modelo do programa de talassemia, em que a gente teria uma integração com todos os órgãos envolvidos da saúde pública dentro do próprio Ministério da Saúde e fora do Ministério da Saúde. Nós hoje estamos em um programa com relação à hemoglobinopatia, principalmente na doença falciforme. Nós estamos com vários acordos de cooperação internacional. O Brasil já tem uma hemoterapia bastante boa, de uma qualidade muito grande. Temos que crescer bastante, nos falta, mas em nível de América Latina nós já somos comprovadamente melhores. Temos dificuldades de fazer acordos de cooperação dentro nessa esfera por causa de algumas dificuldades com relação ao nível de avanço que nós já temos, mas estamos com um projeto de cooperação com o Uruguai e com o El Salvador já na transferência de tecnologia e desenho de rede, bem como a parte de vigilância epidemiológica. E na parte de HB-patia nós estamos com um projeto de cooperação grande com o Senegal, muito grande, da ordem de 13 milhões de dólares com a República de Gana, com a República do Benin e com a República de Angola atualmente. Essas são as publicações que nós temos feito, a maior parte delas sobre doença falciforme com relação à saúde bucal. E o projeto da doença falciforme ele é muito legal, porque, na realidade, ele consegue rodar dentro da lógica do Sistema Único de Saúde de uma maneira bem interessante. Com relação ao programa de HB-patia, com ênfase às talassemias, né? Então, o entendimento, foi bastante discutido isso, em que a gente deveria englobar não só a doença falciforme num programa tão forte e tão intenso só para a doença falciforme, mas englobar as talassemias, principalmente porque incorporamos agora o quelante de ferro, que isso aumenta bastante o custo da assistência e que a gente precisa, até por uma questão legal, de ter um controle sobre esses processos. Então, dia 5 de maio de 2011, nós vamos ter em Ribeirão Preto o primeiro encontro de especialistas que exercem essas atividades dentro do SUS, formado por uma equipe do Ministério da Saúde e com o apoio e a presença da Abrasta. Quer dizer, hoje o ministro Padilha, a orientação do Ministério é trabalhar com a sociedade organizada diretamente. O ministro Padilha hoje é o presidente do Conselho Nacional de Saúde, retomou o Conselho Nacional de Saúde, esteve no Conselho Federal de Medicina, recebeu o presidente da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, quer dizer, numa conduta realmente de tornar o mais transparente possível o Ministério da Saúde. Isso vai ter como finalidade de estabelecer um programa de qualificação e ampliação da rede de assistência em todo o Brasil, as pessoas com talassemia também, de uma maneira holística e indo para o enfrentamento de alguns dos problemas que a Merula tem colocado. E termino aqui a minha apresentação. Muito obrigado a todos.